alguém da sua família já adoeceu e precisou de um leito hospitalar e não encontrou? Ou você precisou de uma cirurgia, de repente, necessária realmente, mas foi vista como algo da estética? Ou algo desse tipo, um tratamento oncológico para uma criança, ou uma criança com doença rara e que tinha ali um medicamento muito caro, a gente chama de medicamento de alto custo, e aí houve essa dificuldade em conseguir o acesso. Acesso a um tratamento, acesso a um insumo, acesso a um medicamento. Esse acesso normalmente se dá pelo que a gente chama de via administrativa. Ou você consegue diretamente no Sistema Único de Saúde, ou no município, ou por meio do estado, do ente federativo, ou pela União, ou você consegue esse acesso por meio de um plano de saúde ou até de forma privada, particular, pagando diretamente a um serviço. Essa terceira via geralmente não tem problema, né? Porque o serviço só vai ser executado se você tiver ali como pagar, né? De forma pecuniária, com dinheiro. Então, essa forma está fora aí do que a gente vai chamar de judicialização. Claro, pode decorrer desse serviço prestado de forma particular ou de modo particular, pode sim ter alguma reclamação, alguma questão de suposto erro médico, alguma coisa nesse sentido, mas não de acesso, tá bom? Então, voltando aqui. Se você ainda não me conhece, meu nome é Wilma Dantas, eu sou enfermeira, sou advogada de Direito Médico e da Saúde, sou professora. Estou aqui com você nesse canal, Direito e Saúde aí caminhando juntos, né? Ou Saúde e Direito caminhando juntos, tanto faz, para que a gente construa um arcabouço teórico, mas muito mais prático do que vem a ser o direito da saúde e o direito médico em questões bem práticas. Então, me apresentei, falei aqui do nosso tema da judicialização e vamos lá. Então, o que vem a ser a judicialização? É um fenômeno que busca o acesso a um serviço ou ação de saúde por intermediação do Poder Judiciário, por uma decisão de um juiz ou de uma corte, de um colegiado ali, né, em grau recursal. E aí, esse nome foi dado à judicialização da saúde, porque justamente aquele direito que está lá afirmado na Constituição, que está afirmado na Lei 8.080, ele passa a ser requerido. Então, vamos lá. Se você tem um direito, por exemplo, você tem o direito a receber o seu FGTS, ao final ali na sua aposentadoria. Você não recebeu, tem algo errado. O que você vai fazer? Você vai até a Justiça do Trabalho para requerer o seu direito. Na saúde é algo próximo, só que você não vai, claro, na Justiça do Trabalho. Vai ser a Justiça Comum, né, que a gente vai buscar, podendo ela ser a federal, dependendo daquilo que a gente pleiteia, tá bom? E aí, essa judicialização, então, ela começa lá atrás, logo após a Constituição, principalmente após o advento do HIV/AIDS e, na verdade, após o avanço científico, tá? E a elaboração aí, né, técnico-científica e a produção de medicamentos, tá? Os antirretrovirais, que a gente chama. E esses antirretrovirais, eles existiam em outros países, ainda não tinha chegado nenhuma produção aqui, e muitas pessoas brasileiras, os cidadãos brasileiros morrendo sem o acesso. E aí, algumas associações começaram a ser criadas para pleitear esse direito. Então, o HIV/AIDS, a AIDS mais precisamente, ela vai revolucionar a forma como o judiciário olhava para a saúde, porque até então se negava o direito, se entendia que a saúde era uma questão administrativa, de políticas públicas, e o judiciário não intervia ali. Entretanto, em um dado momento, a partir de uma lei lá no estado do Rio Grande do Sul, mudou-se o entendimento. Logo após esse período, vem um outro período de muitas judicialização, muitos processos correndo aí, né, na justiça, em prol do direito da saúde. Nem todos, infelizmente, eram sérios, a maioria sim, muito sérios, mas alguns, inclusive, se tratava aí de fraudes, né? De verdadeiras conjecturas ali para conseguir
fraudar o SUS e conseguir dinheiro, na verdade, desvio de dinheiro, infelizmente, por uma corrupção privada, na verdade, né? Não era dentro do SUS, mas fora, e utilizando de juízes para isso. Depois disso, também, houve uma aproximação do judiciário, principalmente das cortes superiores, mas não só, tá? Hoje tem Natijus, hoje tem alguns equipamentos que foram capazes de aproximar aí o SUS, o Sistema Público de Saúde, principalmente, mais tarde um pouco, mas também a ANS, né, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e, por outro lado, esse judiciário passa a entender melhor o funcionamento do SUS. E hoje, a judicialização, ela continua a judicialização da saúde, porém, com maior cautela. Em que sentido? Para ver se, de fato, aquela pessoa que faz o pedido tem os requisitos mínimos ali para a concessão, né? Então, não basta hoje pedir, tem que fundamentar muito bem o seu pedido. Não basta dizer que é um caso necessário porque a vida está em risco. Não, isso é necessário, sim. Muitas vezes a gente vai alegar isso porque é verdade, mas se não for, a gente vai dizer a verdade. Pode ser um procedimento eletivo e ainda assim a gente judicializar? Pode sim. O que é algo eletivo? É algo que pode ser feito com tempo, mas algo que é eletivo, que pode ser feito com tempo, em algum tempo precisa ser feito. Desculpa o trocadilho, gente, mas é isso. A cirurgia eletiva tem 15 anos que eu estou esperando. Como assim? E sua qualidade de vida? Não tá certo, tá? Então, voltando aqui, falei então do que vem a ser esse fenômeno, judicialização da saúde. Se você é interessado em saber mais sobre esse processo de judicialização no Brasil, como que ele ocorreu desde após a Constituição, quando ele começou, avançou ali na década de 90, anos 2000, atingiu o apogeu. Hoje, eu chamei lá na minha tese um período de busca de equilíbrio. Então, se você tem interesse no tema, busque minha tese de doutorado, vou deixar aqui no link também, porque eu estudei justamente sobre a judicialização no Brasil, tá? Lá tem as bases, tem a evolução histórica. Então, como eu disse, nós não estamos falando aqui de algo que a gente inventou. É direito do brasileiro, é direito do estrangeiro que está aqui, é direito nosso o acesso à saúde. O artigo 9.6 da Constituição diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. E o dever do Estado é também de regulamentar os próprios planos de saúde. Então, olha como o Estado ele precisa zelar pelos seus. E zelar até para saber se a saúde está sendo garantida. E aqui eu não estou falando, pessoal, de luxo, no sentido assim, a gente tem direito a um leito assim, assim, assim. Não, a gente está falando aqui do direito efetivo a ter a nossa saúde vista, a ter um cuidado humanizado, cuidado resolutivo, no tempo correto. Até porque, se eu estou falando de direito, eu não posso falar de atraso, né? Porque se vier, algo vem para a nossa vida muito depois, talvez chegue num momento em que não faça mais sentido, né? Então, a gente pode pensar na judicialização de para uma criança que esteja com doença rara, e o medicamento ou até o diagnóstico precisa ser feito com alguns recursos que a gente ainda não conseguiu. A gente pode pensar num idoso também que de repente está acamado, precisa de uma cobertura, de um curativo e não está tendo acesso, tá? A gente pode pensar muitos outros casos de fornecimento, não só de medicamento, geralmente a gente fala do medicamento de alto custo, mas de uma bomba, né, de infusão. A gente pode pensar em diabetes tipo 1, que tem várias demandas, né? O autismo aí, que traz necessidades, muitas vezes, de uma abordagem mais holística, mais completa, e não 5 sessões, 10 sessões de tal tratamento, né? Quantas vezes a gente precisa judicializar para garantir a saúde da criança do espectro autista? Então, são razões que nos dá força para lutar por pessoas que precisam de efetivamente ter aí o seu direito realizado, o seu direito satisfeito. Pois bem, quando a gente pensa nesse processo, você pode me perguntar, mas como que eu consigo? Se eu estou tentando há não sei quanto tempo e não consigo, né? A gente pode pensar, primeiro, buscar pela via administrativa.
vai ao seu plano de saúde, busque seu plano de saúde, busque o SUS. Negativa, guarde a negativa, tá? Você vai precisar também, a gente fala laudo médico, né? Na verdade seria um relatório médico. Um relatório médico é um documento muito bem produzido. Então, tudo que você tiver de exames pretéritos, né? Exame que você já realizou ao longo da vida, de receitas, de medicamentos que você já usou sem sucesso, você vai ter todo esse histórico, tá? Porque com esse histórico, a gente consegue provar para o juiz, né, no judiciário, de que você tentou outras alternativas e que não foram propícias, não foram efetivas para o seu caso. Então, hoje a gente precisa provar muita coisa. Isso porque tem um tema lá no Supremo, no STF, que chama o tema 1234. Esse tema, voltado para medicamentos e muitas vezes utilizados também em outras ações, mas ele foi pensado para medicamentos, traz ali requisitos, tá? Quando é responsabilidade de qual ente federativo, o que a gente precisa demonstrar? Por exemplo, se você vai pensar num tratamento que ainda não tem um registro na Anvisa aqui no Brasil, vai ser muito mais difícil para a gente conseguir. É possível? É, mas a gente tem que mostrar agências aí do exterior que já regulamentaram, que já aprovaram o uso daquela substância. A gente tem que demonstrar evidências científicas fortes. Então, para o advogado que trabalha na área da saúde, de direito da saúde, ele precisa estudar sobre saúde. No meu caso, como eu sou enfermeira, isso facilita para mim. Mas, claro, tem muitos colegas aí da área de direito da saúde que são excelentes porque eles estudam sobre a saúde, eles sabem sobre a saúde. Pois bem, espero que você tenha ficado comigo até aqui, tenha entendido bem do assunto, sobre o assunto. E tem dúvidas? Deixa aqui para mim. Gostou? Deixe seu like. Wilma, eu gostaria de fazer parte aí do seu time, de estar no seu canal. Se inscreva, vai ser uma alegria para mim te acompanhar. Grande abraço e até a próxima.